agora a gente vai continuar o nosso papo sobre alimentação pós-parto. A nossa nutricionista segue aqui com a gente para a gente esclarecer, tem muitas dúvidas aqui. Vamos ver o que as pessoas estão perguntando. Deixa eu abrir aqui o nosso WhatsApp. Boa tarde, eu sou a Bia de Xaxim. Oi, Bia, muito obrigada pela participação. Pessoal de Xaxim, beijo para todo mundo. Eu gostaria de saber até que idade o leite materno sustenta a criança. O meu bebê tem 2 anos e 8 meses e ainda mama no peito. Bom, o leite materno ele sustenta a criança até quando você puder dar o leite, né? Mas a partir dos 6 meses, a gente já orienta, e pela Organização Mundial de Saúde, que o leite materno seja começado a ser complementar, né? Então começam ali o início com frutinhas, com papinhas de legumes, até vir sopas, até começar com carnes, né, ovos e outros alimentos mais. Mas se você ainda pode, né, amamentar o seu filho e estar alimentando ele também com nutrientes, ótimo. Quanto mais melhor, né? Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Daniela, do bairro Paraíso. Gostaria de saber se tem algum chá que ajuda a ter mais leite. Minha bebê está com 2 meses, adoro assistir o programa. Daniela, muito obrigada pelo carinho, pela audiência e pela participação. E aí? Não tem nenhum chá específico, nenhum estudo específico para aumento do leite materno. A gente pede para que a mãezinha esteja se hidratando de 2 a 3 litros de líquidos por dia, né? Então esses líquidos eles estão nos nossos alimentos já, por isso que a gente pede para a mãezinha estar comendo mais frutas e verduras, porque esses alimentos têm mais líquidos. Então, beba água bastante, tenha o hábito de carregar sua garrafinha de água junto, beba chás, beba sucos, né? E hidrate-se o mais que você puder. Boa tarde, me chamo Luci. Luci, obrigada pela participação também. Eu tive meu bebê há poucos meses. É verdade que na quarentena não pode consumir vários alimentos por fazer mal para a mãe? Luci, é o que a gente está falando desde o começo do programa. Eu vou pedir, é claro, aqui para a nossa Nutri falar mais um pouquinho. Mas lá no começo do programa, vai no nosso Facebook, Ver Mais Oeste, que lá você consegue já dar uma olhadinha no que a gente falou lá também. Mas vou pedir para a nossa Nutri reforçar o que pode, o que não pode. Ela está perguntando aqui o que não pode consumir durante a amamentação. O que a gente não pode consumir, as mãezinhas não podem consumir, então a bebida alcoólica, né? Alimentos muito ricos em cafeína, né? Então o café próprio, chás que possuem cafeína, chocolates, alimentos industrializados, gorduras aparentes dentro da carne, esses fast foods hoje que a gente tem, né, no dia a dia, que são alimentos muito processados, então a gente pede para estar evitando. Vamos ver aqui a Patrícia de Chapecó participando com a gente. Ela tinha perguntado sobre o chá. Agora ela está dizendo que quer iniciar uma dieta. Se pode fazer no período de amamentação ou se ela deve esperar. Se você puder esperar, Patrícia, né? Isso. Se você puder esperar, então, Patrícia, seria o ideal agora no momento, esperar e focar no seu bebê, né? No seu filho. Agora, a importância é que ele esteja bem nutrido, que ele esteja bem alimentado. Vamos ver mais perguntas aqui. Tinha uma pergunta aqui, acho que era a Lucy. Se tem a diferença do que pode ou não na quarentena e na amamentação. Ou é tudo mais ou menos a mesma coisa? O que pode e o que não pode? Os cuidados que deve ter? Tanto na gestação como na... Não, na quarentena ela está colocando aqui. Se tem alguma diferença da alimentação na quarentena ou durante a amamentação no geral? Não tem nenhuma diferença. Seriam mesmo esses cuidados que eu já relatei. Vamos ver aqui. Boa tarde. Tem algum alimento que não dá para comer enquanto estiver amamentando? Tem como falar alguns? A gente já citou alguns, né? Ela não se identificou. Lá em cima, numa mensagem mais antiga, Elisama de Chapecó. Elisama, obrigada pela participação com a gente. A gente está lá no nosso Facebook, Ver Mais Oeste. A Nutri já falou bastante aqui o que a gente principalmente não pode, né? De novo, café, chocolate, bebida alcoólica de jeito nenhum. O pessoal perguntou sobre leite também. Estão chegando outras perguntas, bastante gente digitando aqui também. Deixa eu te fazer uma perguntinha, Bianca. Como que é esse trabalho de vocês, da nutrição, dentro do hospital lá? Como é que funciona? Então,
Nós somos 2 nutricionistas clínicas e uma nutri que fica só na parte da produção, né? Que coordena as copeiras e cozinheiros. Nós dividimos o trabalho, então, as 2 nutris clínicas com os pacientes em atendimento. Né? A gente avalia beira-leito o paciente, né? Seja ele com qualquer patologia que ele tenha. E a gente tenta ao máximo, né, atingir o nosso 100%, né, de atendimento ao paciente crítico. E as mãezinhas em si, elas são atendidas na UTI neonatal, a gente dá essa prioridade para elas, né? Porque são bebês, então, que nasceram com gestação de risco, né? Bebês prematuros, então a gente dá uma orientação maior lá, elas têm direitos de ficar lá com nós, de receber a refeição dentro do hospital. A gente também suplementa elas durante o dia, elas têm um livre acesso a nós também, quando elas têm dúvidas da questão da amamentação, da questão também da alimentação delas. E, no modo geral, a gente está lá para atender todos os pacientes. No geral, como é que é? Como é que são as refeições dessas mãezinhas lá no hospital? Elas têm direito a até 8 refeições no dia, né? Elas podem receber refeições do café da manhã, lanche na manhã. Elas têm o almoço também. Dentro desse meio, então, elas têm também o direito à suplementação alimentar no meio da manhã. À tarde também elas têm o lanche da tarde, tem suplementação de tarde também, tem a janta, também tem a ceia. No geral, como é que é esse cardápio? Do que é composto esse cardápio? A gente tem um cardápio que é seguido lá na copa, na cozinha mesmo, que é feito pela nossa nutricionista da produção e é variado, com frutas, verduras, legumes, com carboidrato, com proteína. Elas têm a opção de escolher se elas querem comer a carne ou não, né? Se às vezes elas preferem ovos cozidos, omelete. Elas também têm a opção, se elas estão com alguma alergia ao leite, a pedir chá no lugar ou pedir suco no lugar do leite. Até você falou agora sobre, a gente já tinha falado um pouquinho sobre o leite antes. É mais fácil da mãe desenvolver uma intolerância durante a amamentação ou não tem muita ligação assim? Não tem muita ligação. Pode acontecer dela ter uma intolerância muitas vezes pela parte genética mesmo, hereditária. E aí, isso quer dizer que se ela desenvolver, o bebê também vai desenvolver? Pode desenvolver. Tem grandes chances, né? De desenvolver. Como identificar se esse bebê está com alguma intolerância ou não? Nisso são feitos testes e exames de sangue, daí lá dentro mesmo, com o pediatra e com o médico assistente, que são feitos os exames. Tem uma perguntinha aqui, deixa eu abrir. Olá, boa tarde. É verdade que a mãe comer feijão pode dar cólica no bebê? Não se tem nenhum estudo comprovado em relação ao feijão ou alimentos flatulentos. A gente pede então para a mãezinha observar. Se ela comeu feijão e fez com que o bebê teve cólica, observe e tira o feijão da sua refeição. Se foi o feijão mesmo, vai observar que o bebê não vai ter mais a cólica. Mas se ele persistir, a mulher persistir sem comer o feijão, ele persistir com cólica, procura logo o médico. Pois é, tudo feito com uma espécie de teste, né, que a mãe tem que ir fazendo, né? Sim. Durante quanto tempo, por exemplo, né, comeu o feijão, viu que o bebê ficou desconfortável, quanto tempo depois ela pode voltar? Como é que faz esse teste na prática, assim? Como é que vocês orientam? A gente orienta pelo menos uma semana, né? Uma semana de teste sem aquele alimento que provocou as cólicas no bebê, né? E segue observando. Na linha do feijão, o que mais que é bom dar uma olhada, assim, observar também que tem na questão dos gases, das flatulências também? Todos os alimentos flatulentos, né? Seja o alho, seja a cebola, que provoca gases, também brócolis e alimentos assim muito condimentados, o próprio pimentão, a pimenta. Vamos ver aqui, olá. O que é... Peraí, vamos abrir a mensagem. Olá, o que é a suplementação para a mamãe que ela falou? Não entendi. Uma telespectadora aqui que não se identificou. Na verdade, a suplementação a gente tem lá dentro do hospital para os nossos pacientes críticos. São suplementos que você pode estar comprando na farmácia, mas é bom ir conversar com o seu pediatra, com o seu médico ou com a sua nutricionista sobre a suplementação melhor para você. Mas nós temos lá dentro, então, suplementos hipercalóricos e hiperproteicos, que a gente mistura com suco ou com leite e entrega para a mãezinha
durante esse meio das refeições, né, no intervalo. Entendi. Tem uma pergunta aqui sobre como que é a alimentação para mulheres veganas. Se existe a possibilidade de faltar algum nutriente para o bebê durante a amamentação e se há necessidade de suplementação por meio de comprimidos. Como é que é nesse caso? A gente orienta, então, as mãezinhas veganas a estar buscando, então, esse cálcio, muitas vezes está faltando, essa proteína que está faltando, em mais verduras, mais frutas, né? E, com certeza, juntamente, né, com um profissional adequado, né, procurar a suplementação ideal para o seu tipo. Tá certo. Tem mais perguntas chegando aqui. Boa tarde, tenho uma dúvida. Meu bebê tem 1 ano e 2 meses e mama no peito. 1 ano e 2 meses. E vejo que às vezes ele tem cólica. Será que é pelo que eu como ou pode ser mais pelo que ele come? Porque cuido muito doce, né? Não dou para ele. Meu nome é Andressa. Andressa, muito obrigada pela participação. Olha, o bebê já começou a se alimentar, né? Então ele já tem os seus hábitos, seus primeiros hábitos, né? Tem que se observar o que ele está ingerindo e, como ela ainda amamenta, com o bebê com 1 ano e 2 meses, observar o que ela ainda alimenta. Tá. Tem alguma suplementação especial para aquelas mães que não têm muito leite? Como é que funciona nesses casos? Especial não, Fabiana, mesmo. O ideal é que esteja ingerindo líquidos até 3 litros por dia. Tá certo. Bianca, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Agradeço que vocês vieram lá de Xanxerê, né? Faz um belíssimo trabalho lá. Sejam sempre bem-vindos aqui quando tiverem novidades, quando tiverem alguma coisa para divulgar, contem com a gente. Obrigada. Tá certo, até a próxima. Para você que está em casa, muito obrigada pela audiência, obrigada pela participação. Não esquece que tem todo o programa lá para você reassistir no Facebook, Ver Mais Oeste. As nossas dicas também, as fotos, né? Hoje a gente mostrou roupa para o carnaval. Tá lá no nosso Instagram, Ver Mais Oeste SC. Segue lá ou faz uma foto sua lá assistindo Ver Mais, manda aqui no nosso WhatsApp ou também no nosso Ver Mais Oeste SC. Beijão, excelente dia para você, a gente volta amanhã. Tchau, tchau.